Olá, pessoal. Estamos aqui começando o nosso novo episódio do Conversando com R2R, o podcast do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio dos Rios. E hoje o nosso papo vai ser um papo super interessante, porque nós vamos falar sobre as mulheres, a importância das mulheres na atuação do sistema de gestão de recursos hídricos. E para conversar com a gente, nada melhor do que a atual vice-presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio dos Rios, que é a Alessandra Assunção, representante do INEA, Instituto do Estado do Rio de Janeiro, que cuida do meio ambiente. Então, o papo hoje vai ser com a Alessandra e vamos conversar sobre a importância da mulher no sistema de gestão de recursos hídricos e na atuação dentro do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio dos Rios. Muito obrigado pela sua presença e eu queria fazer uma pergunta, assim, que você contasse como é que foi a sua entrada no sistema de gestão de recursos hídricos, sua entrada no Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio dos Rios. Como é que contar essa passagem para você relatar para a gente aqui? Olá, André. Bom, eu comecei a trabalhar, a participar do comitê em 2019. Mas antes disso, eu já estava há 12 anos atuando na área ambiental, aqui na Superintendência Rio dos Rios, então conheço bastante a nossa bacia hidrográfica, trabalhando na área de licenciamento ambiental, de loteamentos, empreendimentos imobiliários, enfim. E aí, em 2019, participando da gestão da superintendência, uma das incumbências era participar do comitê. Pois bem, mas assim, era uma obrigação, né? Vocês estão aí na gestão, tem que participar. Você chegou mais para cumprir uma obrigação do que cumprir tabela. Do que mesmo participar. Porque assim, a visão até aquele momento era de... que vinha sendo repassada, porque eu não participava antes, então eu não sabia, que eram várias reuniões que não levava a nada, não tinha aplicação, algo muito moroso, enfim. E aí eu entrei com essa visão de coração aberto para entender o que estava acontecendo. E eu acho que naquela época foi muito interessante por causa do edital do Protratar, e a gente já estava com conhecimento de como funciona, já tinha participado bastante das plenárias, das reuniões, e eu acho que ali no Protratar me deu assim, aquele mau ânimo, porque o município, o comitê já vinha preparando todo um projeto de engenharia, para que o município de Madalena tivesse assim, em mãos projeto que, quando aparecesse aquela oportunidade de realmente executar, o município já tivesse aquilo em mãos. E aí foi essa oportunidade, o Protratar foi essa oportunidade, assim, foi muito bom, eu fiquei assim, muito ligada, inclusive no edital, e as falhas, eu pude contribuir. Muito trabalho, né? Muito trabalho por trás. Muito trabalho por trás. Assim, é claro que assim, o comitê motivou também o pessoal da prefeitura, que estava sempre junto, e assim, foi a vitória do município, para mim, eu senti como uma vitória minha também, sabe, de estar contribuindo ali. Então, isso me motivou muito e me mudou muito a visão a respeito do comitê, porque assim, apesar do Comitê Rio dos Rios ser pequeno em termos de arrecadação, o pensamento estratégico, a programação estratégica que ele já tinha ali naquele momento estava para colher um fruto, e eu pude contribuir nessa colheita aí. Então, para mim, foi muito gratificante. Que legal, Alessandra. Isso é muito legal saber assim, a história, porque as pessoas acabam compreendendo melhor como é que é. Então, você, quando chegou no sistema, quando chegou no comitê, você chegou, mas sem entusiasmo, sem até mesmo a compreensão ali, de certa forma, até com um certo
preconceito porque você nem conhecia e quando você entrou no comitê e que você participou de um processo que já vinha sendo trabalhado de alguns anos antes, ou seja, foi planejado, foi executado as suas etapas e conseguiu chegar a uma conclusão final que foi dimensionada lá atrás, você conseguiu compreender, então, toda a envergadura, toda a potencialidade que esse colegiado tem para atuar na região. Isso é muito legal a gente compreender isso e saber que você conseguiu visualizar isso e hoje está aí atuando firme e forte no comitê do Rio dos Rios, assim como no próprio sistema de gestão de recursos hídricos, né? Mas eu queria aproveitar... Antes que você passasse para a próxima pergunta, eu tenho que te dizer o seguinte, que eu acho que o importante, que não posso deixar passar isso, foi o acolhimento também da Secretaria Executiva. Né? Isso aí. A gente, os profissionais que estavam lá, você, Ramon, a Natália, né? Aqueles primeiros momentos em que vocês fizeram questão de explanar para quem estava chegando ali o que era, quais eram os processos em andamento, qual que era a visão que já vinha sendo trabalhada, que eu lembro que foi até numa época de mudança de diretoria, de componentes e tal. E aquilo ali é importante. Então, assim, eu sempre uso esse termo, em outras situações já usei, a questão da memória, né? Todo órgão, o comitê, precisa de repassar a memória do que está acontecendo para que os novos integrantes possam seguir dentro de um planejamento. Exatamente. Né? Não ficar estancado uma gestão da outra. Isso a gente sempre procura fazer esse trabalho, mas eu queria te fazer a pergunta seguinte: diante desse cenário, você entrar, eu queria que você passasse a sua visão, a importância da mulher no sistema, né? Porque a maior parte da população do Brasil é feminina, né? E a mulher, ela está presente em todos os setores, entretanto, às vezes não com a mesma representatividade que ela tem dentro da sociedade. Então, eu queria saber de você a importância que tem da mulher entrar nesse sistema, participar desse sistema, participar do comitê, tendo em vista que a água é uma necessidade essencial para a sobrevivência de todos, quer seja um indivíduo, quer seja uma empresa, quer seja uma cidade, quer seja um ecossistema. O que você vê da importância da mulher em todo esse processo? Olha, você tocou num assunto aí interessante, porque se a gente for fazer o que se fala aí, né, a mulher, ela tem jornada dupla, né? Ela trabalha fora e aí ela chega em casa, ela tem que os afazeres com filho, casa, marido, etc. E o lar, né, precisa de água, né? Então essa questão do cuidado que já tem normalmente, né, ele tem uma relação muito íntima assim, com a necessidade da água, né, em quantidade, em qualidade. Apesar do Brasil ter a maioria mulher, a gente não percebe essa participação da mulher na mesma proporção. Acho que, em geral, nas causas ambientais, né? Se você for fazer um balanço, mas também na gestão de recursos hídricos, na participação de comitês. Né? Eu estava até assim, a gente fazendo uma contagem assim, na memória, né? Se eu falar gestão de recursos hídricos, eu for pensar no órgão responsável pelo meio ambiente no Estado, né, que eu represento, o INEA, a gente vê muita participação. A gente começou a contar quem eram as mulheres, então a gente vê que na diretoria de segurança hídrica e secretaria sempre tem mulheres ali na gestão, mas isso não é uma coisa que se configura na participação no comitê, né? E eu estava até lendo uma reportagem sobre o comitê, na página do Comitê de Bacia do Rio das Velhas, em Minas Gerais,
uma professora, Fernanda Matos, lá da UFMG, ela fez um levantamento e chegou à conclusão que a participação feminina nos comitês de bacia no Brasil gira em torno de 31%. Olha só. 31% só. 31%. E é necessário a gente aumentar a participação da mulher por uma série de questões, né? Porque, assim, a minha análise, né? Mas eu sou homem, mas a mulher às vezes tem uma sensibilidade muito maior do que o homem para um monte de coisa. E, somado a isso, sem avaliar essa questão da sensibilidade, as mulheres são extremamente competentes. Tem muita mulher muito competente e você vai ver, são as que estão mais se preparando no mercado de trabalho no que diz respeito ao preparo técnico. São a maioria dos bancos universitários são ocupados por mulheres. Então, a gente tem, sim, uma herança de uma sociedade que traz um patriarcado estrutural, mas a gente precisa de aumentar a participação das mulheres por causa dessa questão da acessibilidade, uma visão mais harmônica do processo, soluções que o homem não consegue observar, ou então a beligerância masculina impede que acordos sejam feitos, e a mulher chega desarmando todo mundo. Então, é fundamental a gente aumentar. E me surpreende, essa questão dos 30%, é interessante, porque é muito pouco, né? A gente precisa de ter uma representação feminina maior, né? Precisa. Nós precisamos. Uma outra questão que eu achei interessante, que eu não tinha pensado a respeito, né? Mas eu achei interessante nessa reportagem, foram 3 termos. É mesmo? 3 termos americanizados, né? Tá tudo assim agora, né? Então, que esses termos, eles se referem, assim, basicamente à operação, assim, a participação operacional da mulher no comitê, nesse fórum de debate. Né? Que é o mansplaining, que seria o homem tentar explicar o que é óbvio para a mulher, como se ela não pudesse entender, né? O main interrupting, que é o homem interromper a fala da mulher e continuar com a dele. E o appropriating, que é o homem se apropriar de uma ideia feminina e levar como se fosse dele. E aí eu fiquei pensando, porque assim, é claro que Minas Gerais é um estado bem maior que o Rio, né? E aí foi citado até movimentos em prol de recuperação de recursos da água, de fornecimento de água em determinadas regiões, e que são levados, são organizados, em sua maioria por mulheres, mas o representante no fórum, o representante oficial é um homem. Na hora da discussão, a mulher está lá trabalhando, construindo. Na hora de aparecer, na hora de fazer a representação externa, às vezes a cara é masculina, né? Isso. A gente está discutindo isso aqui no Rio, né? Nós estamos aqui no nosso comitê no Rio. Mas é importante a gente levar isso para todo o Brasil, né? Como acontece isso no Brasil? E como essa representação da mulher nos comitês, ela pode ser abafada, né? Talvez com toda uma timidez no seu jeito de falar, quando alguém vem e interrompe, aí desestimula essa participação. É um processo que a gente tem que desconstruir, né? Tomar consciência que às vezes acontece até mesmo sem a consciência, em função da questão estrutural, mas a gente tem que desconstruir essas questões, né? Desconstruir isso para esses mecanismos que impedem o crescimento e a representação da mulher dentro desses fóruns. Pessoal, o assunto é longo e o tempo é curto. O episódio termina por aqui, mas o papo com a Alessandra Assunção continua no próximo episódio do podcast do Rio dos Rios, ainda falando sobre a importância da mulher no sistema de gestão de recursos hídricos, bem como dentro do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio dos Rios. Não deixe de ouvir o nosso próximo episódio e nos siga em nossas redes sociais.